Oi, gente, vocês estão joia? Espero que esteja tudo bem. E no vídeo de hoje eu já começo com essa fofura para vocês. Olha só, gente, como que tá a Lana. Muito esperta. Essa menina tem apenas 15 dias e olha só, gente. Eu deixo ela aí no sofá um pouquinho com o manto embaixo, né, para ficar bem quentinho, porque por enquanto ela ainda não vira, mas sempre assim, né? Um olho no peixe, outro no gato. Porque por mais que ela ainda não vira, a gente tem que ficar bem esperto, né? Para não acontecer acidente. Então eu deixo ela aí, olha só, gente, que, ai meu Deus, cada vez que ela abre a boca, dá um bocejo, é a coisa mais fofa do mundo, né? Um bebê é muito fofo. E aí eu já aproveito também para rapar a água do banheiro, porque o Bernardo tinha tomado banho. E eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa rotina aqui, na parte da manhã, das coisas que eu consigo fazer. Claro que sempre priorizando eles, né? Mas organizando direitinho eu consigo dar atenção para eles e alguns dias adiantar o serviço aqui em casa para a gente ir voltando aos poucos à nossa rotina, né? Agora a nossa rotina além de eu ir juntando as coisas que a gente deixa espalhado durante a noite, né? A noite é uma hora que não tem como eu prever o que vai acontecer, porque a gente vai dormir de um jeito e durante a madrugada, entre as mamadas, entre o tempo que ela fica acordado, a gente pega a garrafinha de água, eu fui comer alguma coisa, em cima do meu balcão mesmo tem essa tigela aí que eu comi gelatina à noite, e de manhã e à noite, gente, quando eu tô com insônia, eu consigo organizar alguma coisa, né? Eu adianto alguma coisa, mas quando eu tô com sono, eu aproveito para descansar e eu deixo para arrumar, organizar de manhã, né? Então é isso que eu faço. Eu vou mostrando para vocês as coisas que eu vou adiantando, vou juntando roupa, enfim, adoro 1001 utilidades, né? Desculpa aí pela claridade, gente, dessa parte, porque nós não temos cortina aqui nessa janela aí. Mas o importante é compartilhar com vocês esse momento, né? Então, durante a noite, eu não consigo fazer tudo e juntando o que a gente vai espalhando. Eu deixo para fazer isso na parte da manhã. E graças a Deus, ele é uma bebezinha bem boazinha, como eu vou mostrar para vocês, ó. Nós não temos aqui problema, um bebezinho muito chorona, não. Só chora por motivo mesmo, né? Ó, agora que eu percebi que eu tava mostrando pra vocês e tava estourado, né? Com a luz muito estourada. Olha só, gente. É muito boazinha, graças a Deus, né? Então, assim, é bem diferente do meu primeiro resguardo, né? Onde o Bernardo era uma criança que demandava mais ficar no colo, mais atenção. A Alana já é uma criança que consegue ficar um pouquinho sozinha e eu consigo adiantar outras coisas aqui na casa, né? E graças a Deus por isso. São experiências diferentes, e eu não reclamo pela experiência que eu tive com o Bernardo, são apenas experiências diferentes. Naquela época, eu tinha que dar para ele aquela atenção, a minha mãe também me ajudava muito, muito por conta disso, né? Porque é mais cansativo. Mas glória a Deus por tudo. Agora eu tô vivendo uma outra experiência e ele também pode estar vivendo essa experiência comigo, né? Que ele quer estar sempre pegando. Eu mostrei pra vocês no outro vídeo, eu acho. Ele quer estar sempre pegando, sempre ajudando, né? Participando aí dessas fases. Ele ia comigo nos ultrassons. Nossa, gente, a gente ser pessoas mais maduras ajuda muito, porque a gente vai passando essas fases, a fase ruim, né? Vou dizer assim, não vou dizer ruim não, mas a fase mais difícil, a gente acha que nunca vai passar, né? Mas ela passa, assim como a boa também, né? Então, é aquilo que eu tenho aprendido nos últimos tempos, né? O tempo, os dias, eles vão passar de qualquer maneira. Eu posso estar triste, eu posso estar alegre, que o tempo vai passar de qualquer maneira e eu não consigo resgatar este tempo mais, independente se ele é bom ou se é ruim. Então, quem vai decidir se eu vou dar prioridade para o meu dia, para eu olhar as coisas boas, né, ou as coisas ruins, até mesmo como oportunidades, sou eu mesmo, né? Porque não adianta eu chegar depois com meus 50 anos e meus filhos, um com 20, o outro com 30, e eu pensar, como eu podia ter aproveitado mais. Isso não vai adiantar, eu tenho aprendido isso, meu pai me ensinou isso quando eu ainda sou jovem, graças a Deus, mas quando eu morava com os meus pais, uma coisa que meu pai fala até hoje é o seguinte, pegue experiências pelas experiências dos outros, né? Não faça a mesma burrada que alguém fez para você ter que aprender o que aquela pessoa aprendeu, né? Aprenda olhando
a vivência dos outros. Então é isso que eu tenho aprendido. E a gente tem visto muito hoje, antigamente as pessoas não comentavam, hoje as pessoas comentam, né? Que se arrependem de não ter aproveitado o tempo que elas tinham e que elas podiam aproveitar. E eu vejo isso hoje até mesmo com o meu primeiro filho, porque eu tenho uma mente, como eu já falei para vocês, com vários fios desencapados e eu queria estar tudo sempre perfeito. E às vezes a gente querer deixar tudo sempre perfeito, isso atrapalha a gente aproveitar os pequenos momentos do nosso dia, né? Se a gente aproveitasse as pequenas alegrias, como diz aquela música da Marcela Thaís, nós seríamos felizes todos os dias, não apenas só no final de semana. Então a gente tem que aproveitar os 5 minutos que a gente tem, os momentos ordinários, né? Não somente esperando o extraordinário. A gente tem que aproveitar porque não volta mais. Né? E a gente não pode esperar, vou ser bem dramática aqui agora, né? Uma boa melancólica. A gente não pode esperar o momento do luto, o momento de uma perda de alguém, para a gente poder aproveitar a presença dessa pessoa. E é por isso que eu gravo vídeos para o YouTube, sabia? Para ter lembranças e para deixar lembranças desses dias que são excepcionais, né? São simples, são comuns e são excepcionais. Então, olha só, gente. Ai, gente. Eu já tô com saudade, eu sei que o vídeo é recente, mas é de agora, mas eu já tô com saudade desse momento. Olha só, gente, e as risadinhas que os bebês dão enquanto estão dormindo ou do nada, acho que nem eles sabem que estão rindo, né, com certeza. Mas eles dão umas risadinhas, eu queria tentar mostrar pra vocês, mas eu acho que na hora que a gente quer gravar, eles não fazem, né? Ó, deu só um comecinho de um sorriso e já dormiu de novo. Então, eu tenho tentado não acostumar ela a dormir mamando, né? Para facilitar para mim depois. Então eu tenho pensado lá na frente e realmente não precisa. Uma coisa que nós demos para ela foi chupeta, optamos por dar, mas ela não dorme mamando, graças a Deus. Eu até perdi o que eu estava comentando com vocês antes, mas à medida que vai dando pra gente fazer alguma coisa, pra eu fazer alguma coisa aqui em casa na parte da manhã, eu vou fazendo, tá? Apesar de que eu ainda tenho ajuda, minha mãe ainda vem aqui em casa, eu não tenho, apesar de que eu sequei o banheiro, mostrei pra vocês, mas eu faço isso e ela ainda briga comigo, né? Só de secar o banheiro. Eu sequei porque a gente precisa usar. E minha mãe ainda não tá aqui em casa agora, mas eu não posso ficar usando o banheiro molhado por conta do risco de escorregar, né? Então eu sequei o banheiro, mas ainda não tô varrendo, não tô passando pano por conta de ter que ficar abaixando muito, né? Mas o que eu consigo fazer, eu faço porque eu gosto, tá, gente? Eu faço porque eu gosto de fazer o meu serviço aqui em casa, eu sinto que eu tô cuidando da minha família. Atos de serviço, já falei pra vocês, é uma das minhas linguagens predominantes do amor, né? Outra compra que eu fiz, deixa eu contar pra vocês aqui, aproveitando que eu tô vendo aqui, que eu tô mostrando pra vocês, uma ótima compra que eu fiz foi esse mosquiteiro, gente, como é que chama? De berço portátil, para carrinho, para bebê conforto. Comprei na Shopee. Vou deixar o link para vocês. E tá sendo um quebra-galho aqui em casa. Nossa, quebrou uma árvore. Por quê? Porque aqui em casa tem muito mosquitinho e muito pernilongo, né? E graças a Deus a Alana ainda não teve picado desses bichinhos, porque eu tenho usado esse mosquiteiro com ela, tá? Ela ainda não dorme no berço, ela dorme no carrinho, como eu mostrei pra vocês, estava lá no meu quarto agora há pouco. A almofada que tava faltando é essa aí que tá, que tá na poltrona, que eu uso para apoiar minhas costas. Mas esse mosquiteiro tem salvado aqui em casa por conta disso. Então à noite eu coloco, toda vez que eu vou colocar ela no carrinho, e que eu não vou ficar ali olhando ela, igual agora que eu vou ficar andando pela casa, eu tenho usado esse mosquiteiro e tem sido muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo. E aí, como ela deu o cochilo, agora eu posso ficar mais livre aqui na cozinha para fazer outras coisas. Eu já vou terminando de catar tudo e já fazendo a limpeza também, né? Eu tinha colocado um louvor aí no computador, mas depois eu percebi que estava incomodando ela, porque ela estava bem pertinho. Como eu vou ficar um tempinho na cozinha agora, eu preferi deixar ela aqui perto de mim, ao invés de deixar ela no quarto ou em algum outro lugar, pra eu ficar aqui. Agora ela pegou no sono, tá bem levinho ainda, então eu prefiro deixar assim. Já pega o seu café, minha amiga, porque nós vamos bater um papo hoje aqui. Bem papo mesmo, tá? Eu tô com o meu aqui e eu espero que você possa estar com o seu daí. Compartilhem comigo, gente, aqui nos comentários. Deixa pra mim como foi o puerpério de vocês, ou como, se vocês se lembram, né? Quem teve mais de um, se vocês conseguiam fazer alguma coisa, ou se foi mesmo muito repouso, né? Porque é o que os médicos aconselham e é o que a gente tem que fazer mesmo, né? Ainda mais quem passa por cirurgia,
como eu passei. Mas deixa pra mim aqui nos comentários se vocês, assim como eu da primeira vez, inexperientes, né? Queriam dar conta de tudo e acabaram não aproveitando muitos dos momentos, ou se vocês já tiveram ali a experiência de alguém poder falar para vocês, olha, aproveite cada dia, porque não vai voltar, enfim, deixa para mim aqui nos comentários como foi a experiência de vocês e se vocês também tiveram um pouquinho de dificuldade em não fazer nada, né? Em apesar de fazer repouso, se vocês tinham ali a canelinha coçando, para poder já adiantar alguma coisa na casa de vocês, assim como eu. Hoje temos pouquinha louça, o resguardo ele é um momento, para mim, delicioso, ainda mais porque os meus resguardos foram no mês de junho, né? Então, foi em meses frios, né? Um mês frio. Então, a gente come muita sopa, muita canjiquinha. Então, a panela de pressão aqui em casa está sempre em uso, né? Eu tô enchendo as garrafinhas aqui, que a gente usa muito, por sinal, por ser individual, né? Então a gente pega, já consome ali. E eu tenho usado essa garrafona de 1 litro, que é essa branca que eu tô enchendo aí agora, porque eu tenho tido muita sede mesmo, a ponto de eu ter que olhar a quantidade de água que eu tô bebendo, porque na hora de ir no banheiro, às vezes, a bexiga fica muito cheia, né? Eu tenho bebido muita água de uma vez, foi o que eu comentei com a minha mãe, comentei com o meu marido, e eu tenho tentado beber mais vezes e menos água, menos quantidade de água por vez, né? Pra ver se eu consigo controlar essa questão da bexiga muito cheia. Mas eu já começo enchendo as garrafinhas e depois eu já vou partir pra lavar essa louça, que também é uma forma de terapia. Não sei pra vocês, mas pra mim é uma forma de terapia. Eu consigo pensar, eu consigo organizar ideias e eu me sinto ali limpando a minha mente também. Então é isso que eu vou fazendo, tá? Vou mostrar pra vocês. Talvez tem gente que não gosta desse tipo de vídeo, mas eu espero que vocês possam deixar aí o like de vocês e compartilhar comigo, porque a vida da dona de casa é essa. Nós estamos sempre o dia todo cuidando da nossa família, cuidando de nós mesmas, né? E é durante isso que a gente faz outro trabalho também, como no meu caso aqui no YouTube, gravando vídeo e compartilhando com outras donas de casa, que é sim uma dádiva. Nós podemos estar cuidando da nossa casa. Isso é a gente aprender a dar valor ao simples, a dar valor àquilo que muitas pessoas não dão valor ou aquilo que muitas pessoas veem como um peso, né? Durante ali a sua jornada, durante o seu dia, muita gente não quer, né, fazer essa parte. Eu, por muito tempo, não tinha amor por fazer coisas do serviço de dona de casa. Hoje em dia, graças a Deus, eu tive. Não é militância, não. Se você pode fazer as suas coisas, faça. Se você não pode, tenha pelo menos amor por aquilo que você consegue fazer. Porque isso é cuidar de quem mora com a gente. Isso não é um peso. Isso é uma forma de cuidar da nossa família. Ou, se você mora sozinho, de cuidar de você mesma. Isso é uma forma de você ter certeza ali, olha, eu que fiz, eu tenho certeza das coisas que eu tô fazendo, eu gosto da minha comida, eu gosto de limpar a minha casa, enfim. Quem tem dupla jornada, né, quem trabalha fora, às vezes é sim interessante. E não só interessante, mas é uma questão de descanso, né? Poder pagar alguém para arrumar ali a sua casa, mas também é uma questão de prestarmos atenção mais na nossa casa, né? É nesses momentos que a gente vê aonde está precisando de reparo, é que a gente vê aonde está precisando ali de dar uma manutenção, onde precisa de mais atenção, onde nós estamos acertando e nós podemos nos dedicar a outra área. É nesses momentos do dia que a gente presta atenção como está o nosso filho. É nesse momento, quando ele está brincando sozinho ou quando ele está mexendo no celular, que a gente vê onde estão as carências dessas crianças, onde está a carência do psicológico dessas crianças, o que eles estão aprendendo na escola. Então, para quem tem essa oportunidade, que eu digo que é uma oportunidade, e aproveite, né? Dê valor a essas coisas simples, porque muita gente gostaria de poder ter estes momentos e não conseguem por questão financeira mesmo, não conseguem ainda, né? Estão se planejando para ter esses momentos por questão de planejamento e por questão financeira. Então, para aquelas que podem, glória a Deus por isso, e vamos aproveitar estes momentos, né? Eu tenho visto muito mulheres que têm essas oportunidades também, né? De poder ser dona de casa. Eu ainda, hoje de manhã, eu comentei com meu marido, né? Que eu fui registrar a nossa bebê, porque ele não conseguiu ir, não teve tempo para poder ir. Não bateu, né, os horários do cartório com os horários que ele podia ir lá. E eles perguntam, né? Qual que é a sua profissão? E aí, sem pensar, eu falei do lar.
Há uns tempos atrás, gente, eu teria pensado, eu teria falado, né, como eu já fui atendente, balconista, teria falado outra coisa, mas eu não tive dúvida em falar que eu sou do lar. Não tive dúvida, não tive vergonha. Talvez alguém olhe e regale os olhos e estranhe, né? Antigamente tinha muito isso, que a pessoa do lar era uma pessoa sem formação, sem informação, né? Aquela pessoa que não tinha vontade de crescimento, mas eu não tive vergonha nenhuma, não tive problema em dizer isso, né? Coisas que tempo atrás eu teria. Então eu falei com a moça do lar, e ela olhou para mim assim e escreveu do lar. Às vezes aquilo que a gente tem vergonha de assumir para o nosso próximo, de assumir para nós mesmos, é só uma coisa da nossa cabeça. O mundo ao nosso redor, ele não vai deixar de acontecer porque nós estamos cuidando da nossa casa. Na verdade, é mais perigoso nós deixarmos de cuidar, né? Terceirizando isso para outras pessoas. Aquelas que conseguem, gente, beijo para vocês, mas eu não conseguia, tá? Por isso que eu tô falando, dar conta daquilo que meu filho estava aprendendo, de com quem que ele estava aprendendo, de com quem que ele estava convivendo, quando eu estava em dupla jornada, né? Quando eu estava trabalhando fora. Mas o vídeo hoje não é sobre isso, né? Podemos falar sobre isso depois, mas eu quero falar sobre continuar falando sobre a simplicidade mesmo, né? Fazer uma comida caseira, uma comida quentinha, poder proporcionar isso para mim e para minha família, tá? Não só para eles, mas para mim também. É uma forma de sentir que eu tô cumprindo ali um pouco da minha missão. Então, um olho no peixe, outro no gato. Um desabafo aqui com vocês sobre ser dona de casa, sobre viver do simples, né? Viver com o simples, viver no simples, viver dando valor ao simples. Eu quero deixar essas lembranças, eu estava falando com vocês no início do vídeo, eu quero deixar essas lembranças para eu ver também os meus filhos pequenos, né? Eu tenho poucas lembranças porque há uns anos atrás a fotografia era mais complicado, né? Não era igual hoje, todo mundo tem um celular, todo mundo consegue revelar as fotos. Eu ainda me lembro das máquinas, né, que tinham filme, quem aqui se lembra? E a minha prima tinha uma e de vez em quando ela tirava umas fotos, mas tinha que comprar os filmes, era mais complicado, né? Mas nós temos poucas fotos de dias normais, fica mais nas lembranças mesmo. E daqui a pouco, quando, por exemplo, ninguém é para sempre, né, eu não estiver mais aqui, quem vai contar essas histórias para os meus filhos? Dificilmente eles vão se lembrar, eles nem vão onde eu ia, né, que eu já não moro mais onde eu morava. Então, acho que são os vídeos, são as fotografias que vão deixar esses momentos registrados, né, e que eles vão poder ver e se lembrar, talvez, de algumas histórias que eu contava, que o pai deles contava, que os avós contavam, né. Eu lembro de algumas histórias, de alguns momentos que eu vivi com a minha família mesmo, né? Com a minha família, mais por parte de mãe, né? Que era onde eu ia mais, onde passava lá e me pegava pra gente ir lá pra casa das minhas tias, né? Que moravam pouco depois da minha casa. Eu tenho uma prima que é agente de saúde e é na zona rural. Então, quando ela passava perto da casa da minha avó, de vez em quando eu estava de bobeira, ela me levava e era muito bom. Muito bom porque eram pessoas conhecidas e a gente tomava café na casa dessas pessoas, as pessoas recebiam a gente muito bem, né? Não é como hoje que a gente mora em lugares maiores e dificilmente, né, as pessoas dão um bom dia, perguntam como você tá, é mais individual, né? Mas eu lembro que a gente tomava café, por isso que eu faço esse biscoito de polvilho, por isso que eu gosto de cozinhar, porque isso me traz muita memória afetiva, né? E hoje em dia, algumas dessas pessoas não estão mais vivas, né? Como, por exemplo, a minha avó, a mãe da minha mãe, meu avô, o pai da minha mãe também, que já faleceu, mas são coisas que ficam na nossa memória e é isso que eu quero deixar com os meus filhos, né? Uma casa simples, mas com histórias, né? Uma casa simples, mas com histórias. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que cada dia que eu tenho limpado a minha casa aqui tem sido olhando cada parte dela que nós lutamos para conquistar, porque nós estamos com o plano de nos mudarmos, né? Vou contar para vocês aqui. Quando eu puder, eu vou mostrar para vocês o novo lugar, porque eu não estou podendo sair muito de casa, né? Então, eu tenho olhado a vista, eu tenho olhado essa varanda. Quem se lembra, gente, quando eu gravava, que eu não tinha essa varanda aqui na minha casa.
Essa varanda aqui foi um projeto que nós conquistamos recente, né? Não tem 2 anos que nós conquistamos. E nós passamos muito tempo aqui nessa varanda. Por isso que a maioria dos vídeos eu tô com vocês aqui, porque é um lugar que a gente gosta muito aqui de casa. E eu espero que a próxima família que venha morar aqui, né, que nós já sabemos, mas que sejam tão felizes quanto nós somos e nós fomos aqui nesta casa. Que construam memórias assim como nós temos tentado construir aqui e onde quer que nós estejamos, né? Porque por mais que nós amamos o nosso lar, é quem está nele com a gente que faz valer a pena, né? É quem está nele com a gente, as memórias que a gente tem, né? Que faz valer a pena cada dia na nossa casa. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam deixar aqui nos comentários se te fez refletir, se te fez pensar um pouco mais. Olha só, gente, a vista que eu tenho aqui da minha casa, da cidade, né? É um bairro que não é muito, as pessoas não é muito favorecido, mas tem a sua beleza também, né? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.